Tá começando mais um Tamborcast, eu sou o Lucas Nogueira e hoje nós vamos falar sobre o maior filme de Nolan sem Batman, segundo as bilheterias pelo menos. Nós vamos falar sobre Oppenheimer, um sucesso de bilheteria, né, podemos dizer assim, que veio junto ali com, eu ia falar na esteira, mas como foi junto, né, junto do Barbie, tiveram essa treta maravilhosa aí que gerou dois excelentes filmes. E para começar comigo aqui, eu trouxe até um especialistas em Nolan. De volta, vou apresentar ele primeiro porque é meu xará, de volta ao Tamborcast, Lucas Nogueira. Olá, xará, muito obrigado pelo convite. Então, pra quem não me conhece, eu sou o Lucas Nogueira, também, Lucas Nogueira do Rio. Escrevo sobre cinema desde 2019, mas ultimamente não tenho escrito por algumas obrigações acadêmicas. E tô muito feliz de estar aqui para falar sobre Nolan e sobre cinema em geral. Então, muito obrigado pelo convite de novo, xará. Valeu. E participando aqui novamente, diretamente do Créditos Finais, John. Pessoal, um prazer enorme estar aqui novamente e falando sobre Nolan, inclusive meu diretor favorito de longe. Desculpa aí, gente, eu sei, é meu manjado e tal. Mas fazer o quê, cara? O cara é bom. E é um prazer enorme estar aqui novamente. Obrigado pelo convite. Tamo junto. E fazendo sua estreia no Tamborcast, ele que pela primeira vez estamos trazendo alguém academicamente com crivo para comentar aqui, Sávio. Oi, bem, Lucas, obrigado pelo convite, fico muito contente por participar. É a primeira vez, né, como você falou, que eu estou no Tamborcast. Quem sabe eu faço uma estreia boazinha o suficiente para ser convidado outras vezes. E fico muito feliz em estar com dois fãs do Nolan, e eu acabo me assumindo também junto com essa patota como fã do Nolan também, enquanto como diretor, né, uma figura que eu gosto bastante quando eu vou ao cinema. Obrigado pelo convite. É isso, então somos quatro fãs do Nolan aqui, né, vai ter esse papo, então vai dar muito bom a conversa. E antes da gente começar então o nosso papo sobre o filme, vamos tirar aquele momento do jabá, começando por você, xará, você que agora tá em off, né, mas fala aí um pouco sobre o seu trabalho aí com cinema. Pois é, cara, tô, como eu disse na minha apresentação, tô meio afastado por obrigações acadêmicas. Pra quem não sabe, eu faço parte sou estudante, né, e do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E as obrigações acadêmicas estão exigindo muito de mim, então agora eu não escrevo mais tanto sobre cinema quanto eu gostaria. Isso me dói muito, mas é a vida. Mas como eu disse pro John e pro Lucas, eu sempre vou ter um tempinho pra gravar podcast com eles e eu pretendo continuar sendo chamado. Bom, só pra concluir, pra quem gostar do que ouviu aqui e quiser trocar uma ideia comigo, meu arroba nas redes sociais é @lucasjnogueira. Acho que é isso. Maravilha. John, você, fala um pouco aí do Créditos Finais. Cara, o Créditos Finais fala a mesma coisa que o Lucas fala aqui. É a mesma merda. Mas a gente também fala sobre filmes, cultura pop, etc. A gente fala também sobre anime, a gente fala muito sobre quadrinho também. Então, se quiser ouvir lá no nosso podcast, pode ir no creditfinais.com.br que você encontra a gente. E eu tô planejando aqui, a gente tá no processo de edição e tal, de lançar tanto o podcast de Barbie quanto de Oppenheimer no mesmo dia. Então, se você tá ouvindo esse podcast e for lá no Créditos Finais, vai estar lá os dois podcasts lançados. Entrei na hora do Oppenheimer, eu vi os dois no mesmo dia, então nada mais justo que lançar os dois no mesmo dia também. Demorou um pouquinho, por causa de alguns detalhes menores, mas vai lançar. Novamente, obrigado pelo convite. Tamo junto. E então, estreante, Sávio, sua vez, faça seu jabá aí pra galera. Bem, gente, eu sou historiador, né, como o Lucas me apresentou. Fiz a graduação aqui em Salvador, depois fiz o mestrado no Rio de Janeiro, quase próximo do outro Lucas aí, né, que é de psicologia no Rio. Eu fiz na área de história também. E atualmente eu estou doutorando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em todos esses eventos, né, de graduação e pós-graduação, eu trabalhei com histórias em quadrinhos e acabo escrevendo bastante sobre isso. Tenho artigos publicados na área de pesquisa sobre histórias em quadrinhos e ficção em geral. E tem um blog que geralmente eu pego um texto que eu escrevi acadêmico mais chatinho, mais formal, e eu transformo esse texto num texto mais palatável, mais acessível para as pessoas, que é no meu blog savioRoyce.wordpress.com. E eu não sou difícil de achar nas redes sociais não, porque é o mesmo nome para tudo, né? Savio Royce, escreve R-O-Z. E tô aqui, tô já ansioso para o bate-papo. Maravilha. Então vamos lá trocar essa ideia agora, após a vinheta.
Está começando o Tamborcast. No, God! No, God, please, no! No! Então vamos lá falar de Nolan, né, de volta aí agora, seu primeiro filme fora o Warner, né, desde que ele chegou em Hollywood, né, depois da treta lá do streaming e tudo mais, e a Warner já tá sondando ele de volta, mas aí ele escolheu falar sobre Oppenheimer após ganhar um livro do Edward, né, esqueci o nome do Robert Pattinson, que deu um livro de discursos do Oppenheimer pra ele leu, e na verdade ele já conhecia, já flertava um pouco, ele cita Oppenheimer lá no Tenet e tal, cita Einstein e tudo mais, e aí ele resolveu fazer esse filme, e pela primeira vez estrelado pelo Cillian Murphy, que é um parceiro dele de longa data também. Eu acho que é o primeiro grande filme que o Cillian Murphy protagoniza, se eu não me engano, né? Não tô lembrado de nenhum outro aqui agora. O que o Cillian Murphy protagoniza? Sim. Não, ele protagonizou outro já. Mas era grande filme ou era... Ah, entendi. Tem o Sunshine, eu acho que se não me engano ele tá no Sunshine, não? Tá, é verdade. Tem o Extermínio também que ele tá. Eu acho que Extermínio, não sei se ele é protagonista, faz tempo que eu vi. Eu lembro, também não me recordo. Bom, mas é verdade, assim, primeiro mesmo, assim... eu acho ele, que né? é o grande destaque depois do Peaky Blinders, né? Dele agora. Ele cresceu muito em Peaky Blinders, né? Ele se tornou, assim, um grande ator, principalmente por causa da série, né? Que foi ali onde ele se admitou mesmo, mostrando como ele é um bom ator. Ele já era um bom ator, todo mundo já sabia que era um bom ator, mas essa série que ele mostrou mesmo que ele manda bem. É interessante, né? Que antigamente a galera se recusava a fazer série, né? Porque a série diminuía muito o talento da pessoa e tal. E hoje em dia eles vão justamente pra série mostrar, olha, eu sei atuar, tá ligado? Eu consigo fazer um papel mais sério, mas consigo ser o protagonista, tá ligado? Isso é interessante também. Fora a questão que série hoje em dia é marketing também, né? Porque o público hoje se apega muito mais a séries do que a filmes, né? Não, total, assim, onde ele vai agora, ele tá lascado, porque onde ele for, ele vai ser sempre o Thomas Shelby, tá ligado? Thomas Shelby. E depois de tantas frases motivacionais no Instagram que ele... Pois é. Exatamente. Se lascou todo aí. Muito bom, mano, muito bom. Mas é isso. Então, chegamos a Oppenheimer. Eu estava bastante ansioso para esse filme. Um filme que ele... Eu queria só comentar de uma polêmica antes da gente entrar no filme de vez, que nem chegou a ser uma polêmica tanto de fato. Eu tenho umas aqui guardadas também. Eita, sobre esse filme? Olha aí. Que é a questão dos efeitos, né? Porque o Nolan, ele criou toda essa fama de que o cara dos efeitos práticos e tudo mais. Chegou a falar que não tem efeitos CGI no filme, né? Que era tudo prático. Que a galera agora já ficou puta, a galera dos efeitos, né? Porque, pô, é uma galera que tem sido desvalorizada bastante e tem tido um trabalho absurdo, né? Recentemente, ganhando muito pouco. E ainda ser desvalorizado assim, realmente os caras estão bem com razão, assim, de estar indignados, né? Não, total. E é porque, tipo assim, eu não lembro direito como é que foi a declaração, mas, cara, hoje em dia é basicamente impossível você não ter um filme que não é feito, não tem efeitos especiais, tá ligado? Sabe, é praticamente impossível, assim, porque não tô nem falando de questão de efeito, porque quando a gente pensa em efeito especial, a gente fala sobre, né, tipo Avatar, né? Que é aquele negócio que é impossível de ser na vida real, então os caras vão lá e tomam um efeito especial. Não, eu falo tratamento de cor, eu falo, o céu tá muito claro, sei lá, a cena é gravada no dia, a gente quer que a cena no roteiro tá dizendo que é à noite, então vamos botar um efeito especial aqui, um tratamento de efeito especial, pra justamente cobrir o céu, colocar o céu como mais escuro e tal. Isso rola direto, cara, isso é assim, é basicamente inevitável, assim, você vai trabalhar com efeitos especiais, né? O que ele quis dizer, provavelmente, pelo que eu entendi, eu tô dando passada de pano aqui, né? É que, tipo assim, nenhum a bomba atômica, essas paradas mais importantes, foram tudo efeito prático, tá ligado? Tudo, a maioria a gente botou aqui, não evitou usar efeito especial e tudo mais. Porém, foi muito infeliz essa colocação, porque inevitavelmente o filme vai ter efeito especial, cara, tá ligado? Vamos usar efeito especial, né? Essa que é a parada dele. Com certeza. Outra declaração dele também polêmica foi que ele falando assim que o filme que eu gravei só é possível ver em um cinema só. Sim, porque a sala é a película IMAX e tal. Só que, tipo assim, novamente, ele foi mal interpretado nessa questão. Por quê? Porque ele tá dizendo que, olha, o filme do jeito que eu gravei só funciona nessa tela. O que não quer dizer que não passe em outras telas, você também não possa se divertir em outras. Ele, inclusive, na outra entrevista, ele falou, não, eu só tô a favor de você ver no celular. Fica à vontade, tá ligado? Então, tipo assim, ele não é esse cara que fica grilado com isso, sabe? Mas ele... o pessoal meio que interpretou como se eles falaram, não, olha só, o filme só pode ser assim, tá ligado? E não, ele só falou que, cara, o jeito que eu gravei funciona. A melhor forma de você ter a ideia do que eu quis passar aqui no filme é vendo dessa forma aqui. Mas, novamente, foi uma colocação meio infeliz, né? Porque, tipo...
É porque o problema do Nolan é que ele é muito... Ele soa muito arrogante, sabe? Exato. Da forma como ele fala as coisas e tudo mais. E aí Inglês, né, velho? E aí ele fez campanha contra streams e tudo mais. E aí ele saiu da HBO porque... E eu acho até que com razão. A treta dele, eu acho que ele tá com razão, que eles quiseram lançar o filme dele muito pouco tempo depois do cinema, né? Um mês depois e tal. Então... Tanto ele como o Tom Cruise também, né? E os dois têm uma ideia. Claro que o Tom Cruise ele é muito mais amplo, né? Ele é muito mais... Ele não é esse cara tão arrogante quanto o Nolan é, mas os dois também têm uma ideia de tipo assim, cara, filme de cinema é pra cinema, né? Você pode ir pra streaming, mas sei lá, 6 meses depois, durante esse tempo, deixa no cinema. Porque se você criar essa cultura, né? E a gente tá começando a notar isso nesses anos. Se você criar essa cultura do tipo, o filme tal lançou agora no cinema e daqui a 1 mês, 2 meses, no máximo, aí já tá no streaming. Por que eu vou no cinema ver esse filme? Tá ligado? Por que eu vou no cinema ver um filme desse, sendo que eu sei que daqui a 2 meses esse filme vai estar lá no streaming e eu posso ver de graça. De graça não, né? Eu tô pagando, né? Mas sim, um valor muito menor do que ter que ir diretamente no cinema. E isso é ruim pros filmes, né? Então, assim, acho que eles têm meio que essa visão. Mas como eu falei, o Tom Cruise, diferente dele, o Tom Cruise sabe explicar, né? Ele sabe falar, olha, cara, acho que a ideia não é por aí, sabe? E tem carisma, mas, né? assim, Tom Cruise tem carisma. Claro, com certeza, né? Quem pelo amor de Deus, né? Eu gosto do Nolan, mas quem é o Nolan perto do carisma do Tom Cruise, né, cara? Mas assim, eu entendo a ideia dele e tal. Ele também tava um pouco errado nessa questão também do streaming, Lucas, que ele queria lançar o filme durante a pandemia, né? E aí a Warner falou, não, cara, vamos lançar por streaming. Ele falou, não, meu filme é pra cinema. Só que aí entra na questão toda a questão da pandemia e tal, e aí o Tenet não foi muito bem por causa da questão da pandemia, não tinha sala. Ele né, acreditava que ia ser o filme que ia trazer as pessoas de volta pro cinema, exato, confiança pro cinema, acabou se provando que não. Também pela qualidade do filme que não é tão bom, apesar de que eu não acho ruim, mas não é tão bom. E aí ele foi nessa loucura e tal, e aí eles meio que a Warner não quis bancar o próximo projeto dele, então ele foi pra Sony, a Sony falou, irmão, pode botar aqui, eu lembro disso. Ele saiu e, tipo, uma semana já a Sony já tinha feito um acordo com ele falou, eu quero Universal. Universal, desculpa. E a Universal falou, tem um acordo aqui, ele falou, eu quero meu filme com 200 milhões, ou era 100 milhões, nem mais. E a Universal falou, não, então aqui seu dinheiro, pode fazer o filme que você quer fazer e tal. E, cara, foi isso aí, né? Tanto é que eu vi uma galera falando assim, ver os podcasts, tá ouvindo, o pessoal de Barbie e tal. O pessoal comentando que o Nolan, ele foi muito vacilão de botar o filme no mesmo dia de Barbie e tal, só que não foi ele, na verdade foi a Warner, né, de birrinha, de situação, falou, vamos botar aqui no mesmo dia, pra ele se lascar bonito, só que aí gerou um efeito contrário, né? Porque a galera falou, porra, quem é esse tal de Oppenheimer que tá disputando com o Barbie aqui? Então foi meio que um tiro saiu pela culatra, né? Acabou impulsionando os dois, né? Exatamente, né? Um ampliou o outro, né, cara? Então, é bom pros dois no final das contas, né? E o Nolan teve a questão da explosão, né? Acho que talvez a grande cena, né, pelo menos visual do filme, né? Que é a explosão da Trinity. Que ele filmou uma explosão, claro que não de uma bomba atômica, né? Mas ele emulou lá. As piadas disso eram maravilhosas, né? Não, o Nolan finalmente vai explodir uma bomba atômica. E eu lembro que perguntaram isso pra ele, falou, tu sabia dessas piadas? Ele falou, cara, eu não sabia disso. Mas eu fico meio assustado com o público pensa que eu vou fazer isso seriamente. É isso que eu ia falar. Ele falou, não, fico lisonjeado que as pessoas admirem isso, mas que loucura as pessoas acharem que eu ia explodir. Né? E aí, depois que ele soube dessa coisa, que ele entrou nessa pira de falar que não, eu sou o rei dos efeitos práticos. Exato. E não, essa questão da bomba atômica tem até uma questão aí que interessante, que como ele vendeu essa parada de, eu estou fazendo uma bomba efeito prático e tal, muita gente foi no cinema, e eu falo isso vendo comentários e tal, de gente foi no cinema achando que o filme seria sobre a bomba atômica, né? Sim. E já entrando no filme, o filme não é sobre a bomba atômica. Obviamente ela tem uma parte extremamente importante da história, porque tá totalmente correlacionada com o personagem, mas é principalmente sobre Oppenheimer, né? É bem louco, o filme chamou Oppenheimer, e a galera ficou puta porque o filme não fala, não mostra a bomba chegando em Hiroshima e Nagasaki, mas porra, o novo filme é Oppenheimer. Ela é sobre o cara, né? A bomba, tanto é que a trama é dividida em duas, né? Uma é, de certa forma, a biografia do pai da bomba atômica, e a outra é a questão da relação dele lá com o personagem do Robert Downey Jr., que esqueci o nome, e a coisa do comunismo e tudo mais. Que, aliás, eu achei muito interessante. Eu não sabia dessa história. E eu sempre gostei agora vai parecer estranho falar isso, mas eu sempre gostei do Oppenheimer, mas eu não sabia dessa relação dele com o comunismo. E eu achei muito interessante. Porque o Oppenheimer, quando eu assisti no colégio, o professor passou um documentário sobre a bomba atômica e tudo mais, e eu achei muito interessante a história do Oppenheimer. E eu li sempre por alto. E quando eu vi no filme essa coisa do comunismo e toda essa treta que teve por trás aí dele, eu
tomei um soco, assim, num bom sentido, assim, de falar, caramba, que história realmente interessante eu tô assistindo aqui, sabe? Não, eu já sabia dessa questão de que rolou toda essa treta com ele e tal, mas eu não sabia que ele era tão ligado ao Partido Comunista assim, tá ligado? Porque rolou esse caça às bruxas, e aí nosso convidado aqui pode falar muito melhor do que eu sobre isso, né? Mas rolou esse caça a bruxas e tal, e aí ele tava envolvido, os caras meio que falaram, vamos montar em cima desse cara e ele ser o nosso porta-voz aí de que os tempos estão mudando, né? Mas eu não sabia dessa ligação tão intrínseca que ele tinha, assim, ao Partido Comunista, tá ligado? Eu achava que ele foi só um cara que o pessoal pegou pra ser o Judas, tá ligado? Vai ser você, Oppenheimer, você foi o azarado da vez, seu otário aí, tá ligado? Mas não tanto, sabe? Eu não tava esperando por isso. E a trama sendo depois, ela principalmente sendo uma trama de julgamento, achei mais interessante ainda, né? Porque, tipo, você esperar que o filme vai ser só um filme sobre ciência e dele construindo a bomba e aí acabando com isso aí. Não, é um sobre julgamento do Oppenheimer, né? Como ele chegou daquele ponto pra chegar nessa questão de ser julgado, de sabe? Eu achei isso muito interessante, velho. Eu acho até interessante você comentar isso, porque tem muita gente que tá falando que o filme, ele é muito... Tem gente fazendo piada, né, com a questão de que, ele se arrepende depois de ter criado um negócio que ele sabia o que ele tava fazendo e tal. Sendo que eu acho que é um pouco mais complexo que isso, tem muito mais camadas que isso, né? E aí... É o que eu sempre falo, Lucas, a vida real, cara, ela não é preto no branco, tá ligado? Ela tem camadas, essas camadas são complexas de você entender, cara. História é um negócio complexo de você entender, tá ligado? Porque você entendeu por que esse cara fez isso? Ele tinha os motivos dele na época. Hoje a gente vê que eles são errados, obviamente, né? Mas na época, será que eram? No meio de uma guerra, sabe? Então tudo isso tem que ser colocado na balança aí e tal. Então, assim, é um personagem complexo e um personagem que fala personagem histórico, né? Não que ele seja um... Enfim, e é um personagem complexo de se conversar e tal. E é claro que ele sabia que das consequências disso, né? Ele mesmo fala, mas ele tinha a ideia de que jogaria contra os alemães. Depois que os alemães desistiram da guerra, ele falou, bom, né, gente, vamos parar, né? Mas, pô, o governo dos Estados Unidos não vai chegar e falar, então, cara, obrigado aqui, eu sou bom, vou guardar aqui no meu armário. Porra nenhuma, tá ligado? Eu vou usar essa porra, tá ligado? E aí entra toda essa questão do filme e tal. Então, assim, é complicado mesmo. Vocês têm a impressão de que uma boa parcela do público foi muito desavisada pro cinema? Com certeza. Porque eu senti muito isso, foi algo que me incomodou, porque existe um negócio chamado público-alvo. Não adianta a gente fingir que não tem. Por mais que a gente soe elitista falando que esse filme não é pra todo mundo, nessa febre do Barbenheimer, eu acho que muita gente foi desavisada pro filme e por isso tá tendo esse tipo de reação meio imbecil, na falta de palavra melhor, porque é um filme até, e nem só de não entender ou não parar pra refletir sobre as questões, mas acho que muitas pessoas não gostaram porque não é um filme que necessariamente vai entreter todo mundo. É um filme longo, é um filme de 3 horas, as pessoas estão cada vez mais de saco cheio de filme longo. É um filme em preto e branco, em boa parte. É um filme que fala sobre temas históricos, políticos, éticos. E eu acho que o pessoal foi esperando uma turminha da pesada que apronta altas explosões, sabe? E é um filme de diálogo, né? É uma coisa que o Nolan, ele, né, não costuma fazer, no sentido assim. Os filmes dele geralmente são ação, tem muita... tem muito diálogo, né? Mas o filme, ele é muito mais... igual você falou, né? É bem carregado na ação, né? E esse filme, ele assim... Eu vi uma galera falando assim que esse filme é muito... esse filme é muito lento. Eu discordo disso aí. Eu acho que tem diferente de filme lento com filme ágil. Esse filme é ágil. Pra mim, eu acho ele ágil. Não tem que a edição, eu acho que ele fez de propósito justamente pra você não ficar tipo, meu Deus, esse filme não passa nunca, né? Ele faz um filme... Isso é uma ideia até bem pensada dele, assim. Assistindo o filme, falei, pô, Nolan, bem pensado. Que se ele fosse contar desde o início a história do Oppenheimer, dele da escola até o ponto do julgamento, cara, isso seria um arrastado pra caramba, tá ligado? Seria muito arrastado. Você fala, tipo, meu Deus do céu... Porque, tipo assim, a bomba, se fosse desse jeito, a bomba ia ficar, tipo, sei lá, na primeira hora de filme. Aí seria mais 2 horas só de julgamento e de... Sabe? Então... Eu acho que a ideia dele foi bem pensada. Ele falou assim, não, vamos bagunçar essa linha, que é o que ele mais gosta de fazer. Mas eu acho que nesse filme foi o que mais encaixou. Tanto esse quanto o Amnésia, né? Que tem seus motivos também pra que ele bagunça daquela forma, né? Mas eu acho que esse filme, pra mim, ele foi uma jogada muito bem pensada nisso. E por que eu acho positivo? Porque cria um dinamismo no filme que você não teria. Mas mesmo assim o público achou chato, tá ligado? Então, tipo, caramba, é complicado, tá ligado? É difícil. Eu acho que essa coisa do ritmo entra um pouco no que o Lucas falou aí. Realmente, sou elitista falar, mas existem filmes que você precisa de uma certa bagagem para que você se envolva. E ao se envolver, você pega o ritmo. Por exemplo, o filme do Tarantino, o Era Uma Vez em Hollywood, que é um filme que
você tem que ter muita referência pra Sim. você curtir aquele filme como ele é de fato. Isso é. Senão é só um filme chato. Tá ligado? Boa, Lucas, você falou disso aí, cara, perfeitamente, porque tem um brother meu que ele não gosta desse filme. E assim, ele falou, pô, cara, não sei nem quem é, não sei nem quem é essa menina, por que ela morreu e tal. Aí eu fui contar a história e falei, ó, cara, é isso aqui, tal, né? Meio que tentar elucidar uns pontos. Aí ele falou, entendi. Mas ainda assim, pra ele não foi a mesma coisa, porque ele não tinha essa bagagem cultural. Não cultural, mas essa bagagem de conhecimento, digamos assim, que a gente tinha de que, pô, essa Sharon Tate, ela morreu dessa forma, foi uma tragédia e tudo mais. Charles Manson. Então, Charles Manson e tal, que pra gente que tá ligado na cultura pop, pra gente isso aí virou sexta-feira, tá ligado? Charles Manson, o maluco lá, beleza, tá ligado? Mas muita gente não faz ideia, cara. Isso é nos anos 70, tá ligado? Tem anos. E anos 70, agora imagina Oppenheimer que é anos 40, cara. Ninguém sabia quem era Oppenheimer, tá ligado? Muita gente não fazia ideia de quem era Oppenheimer, né? Então... E é um filme que eu achei que, pra mim, são 3 horas de filme, né? E pra mim passou bem rápido, assim. Nossa, também pra mim também rápido. Não rápido, mas tipo, passou de boa, entendi. entendeu? Sim. Você Você não sentiu o tempo se arrastando, né? Isso. Aquele tempo que você fala, caralho, esse filme precisava ter 3 horas mesmo. Puta merda, bicho. Caralho, não acaba nunca, tá ligado? E eu não senti isso em momento nenhum também, não. Sabe, eu me embarquei mesmo na história, eu fui atrás, assim. E eu acho que eu concordo contigo, o outro Lucas, que a galera foi de gaiato mesmo. Eu acho que foi muito da questão do Barbenheimer aí, né? Vamos ver qual é esse filme que tá disputando aqui com o Barbie. Aqui, aí, isso aconteceu com os 2 filmes, né? A galera foi de Barbie pensando que era outra coisa também. Isso é. E Barbie também, ele é extremamente dinâmico, né, cara? Barbie, assim, é um fenômeno, não à toa, né, cara? Ele é muito dinâmico, ele é muito rápido, os diálogos são maravilhosos, né? Então te prende muito rápido. É um filme rápido também, acho que se não me engano tem 1h50, tá ligado? Então você, tipo, né, sair disso pra ver um Oppenheimer da vida é complicado. Embora eu vi os dois no mesmo dia, cara. Foi uma experiência maravilhosa. É interessante que teve uma parte da bilheteria do Oppenheimer que é de gente que não conseguiu ingresso pra Barbie e acabou indo assistir o Oppenheimer. Aqui rolou uma parada bizarra, cara. Porque aqui os cinemas perceberam que, cara, o evento é Barbie e Oppenheimer é só um filme aleatório, tá ligado? Sabe? Tipo assim, eles tiveram que escolher. Eles sabiam da importância do filme, tá? A importância, assim, né? Do tamanho do filme e tudo mais, mas eles falaram, cara, Barbie é o grande evento. Então, tipo, sem brincadeira, Lucas, digamos aí que o cinema tinha 14 salas, tá ligado? Não, digamos que o filme tinha, sei lá, 5 salas e, sei lá, 20 sessões por dia. Dando um exemplo, né? Você tinha 17 sessões de Barbie e 3 de Oppenheimer. Tá ligado? E Oppenheimer era tipo 5 horas, 8 horas. Entendeu? É disso que eu tô falando, assim. E, sabe, é bizarro, cara. Pra você ver o Oppenheimer, você tinha que correr muito atrás da parada. Então, assim, pô, né? Verdade. E mesmo assim, o pessoal ainda não foi ver o Oppenheimer porque não tinha lugar pra Barbie, cara. Os caras tinham razão, né, velho? O grande evento era Barbie, né? Mas o Oppenheimer tava de gaiata aí. Deu bom, deu certo pros dois, né? E pra não parecer soberbo, eu vou fazer uma autocrítica. Tipo assim, até eu que tinha um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre a história do Oppenheimer e toda a história do Projeto Manhattan, eu me perdi em alguns momentos durante o filme. E não questão do filme ser mal escrito, mas, tipo assim, teve alguns momentos que eu estava confuso com tanta informação. Então, é totalmente compreensível. Fala, João. Isso é uma crítica interessante, Lucas. Eu acho que vale a gente comentar, né? Cara, esse filme é muito complexo, né? Não, e assim, complexo, o que eu quero dizer é que, tipo assim, não que a trama seja muito complexa de entender, mas os acontecimentos, a ordem de acontecimento, e como você tem muito personagem aparecendo toda hora, você vai se perdendo no meio do caminho. Se você não ficar muito focado, muito prestando atenção, você vai se perder boa parte do tempo, cara. E eu acho isso um pouco negativo, esse filme, lá na frente, tá ligado? Porque você vai apresentar isso pra outra pessoa e a pessoa não tá nessa loucura e tal, do Barbenheimer, ela vai falar, meu Deus, esse filme é muito complicado, vou parar o filme no meio, tá ligado? Então, assim... É verdade. Pra ele perder a pessoa é fácil. Exato. Acho que tanto o Nolan percebeu isso, Lucas, que ele começa a colocar esses personagens com atores extremamente importantes, tá ligado? Porque tem uma hora que do nada aparece o Casey Affleck e tu fala, caralho, que porra é essa? Figurante de luxo, eu chamo de figurante de luxo. Figurante de luxo total, tipo assim, caraca, de repente mesmo, aparece de repente o Gary Oldman, assim, na minha cara. Caralho. É muito louco isso, sabe? Então, assim, ele percebeu isso. Ele falou, cara, é muito personagem. E olha que ele cortou uma penca ainda, tá ligado? Que tem muito mais gente envolvida nessa história aí. O personagem do Rami Malek não foi só o Rami Malek, né? Foi uma galera, né? Uma galera que testemunhou a favor do Oppenheimer no final do filme. Mas ele falou, cara, eu tenho que cortar essa galera toda, tá ligado? Porque não tem como. Mas assim, eu achei mega interessante, principalmente porque, pelo menos pra mim, né? Eu fiquei tipo, caramba, eu tenho que prestar atenção na história, né?
Quanto tempo quando eu vejo um filme que eu tenho que ficar focado o tempo todo no filme, porque senão eu vou perder uma linha, um detalhe aqui ou outro. Eu achei, pra mim foi interessante, mas confesso que pro público em geral, assim, cara, pra você mostrar isso, sei lá, pra alguém que não se interessa muito, que só quer ver um filme aleatório e tal, a pessoa vai cansar e vai parar o filme no meio, tá ligado? Isso é um fato. Esse tipo de filme, esses mais de diálogos, né? Mais focado em diálogos, eles realmente são mais cansativos, assim. A gente tem, por exemplo, aquele que é de política também, que esqueci o nome agora, do jornalista entrevistando o presidente nos Estados Unidos. Não sei quem versus não sei quem. Esqueci agora, o presidente e o jornalista. Nick vs. Frost. Sim. Tem esse filme e tal. Enfim, o próprio Aaron Sorkin escreve filmes que são totalmente pautados em diálogos, né? Então... Você falou, nossa, você falou muito bem agora, que você falou do Aaron Sorkin, ele escreve o Rede Social, né? E o Rede Social também, o Fincher percebeu que, cara, esse filme, se eu botar na ordem cronológica, esse filme vai ser muito complicado. E se você analisar bem, esse filme Oppenheimer tem muitas semelhanças, né? Porque você tá tendo um julgamento rolando, que tá abarcando todo o filme, e você tá indo e voltando no tempo toda hra, tá ligado? Então, com o Nolan, realmente, ele pegou essa inspiração e essa ideia de dinamismo também pra poder colocar no filme do Oppenheimer, tá ligado? Então, foi interessante isso aí. E eu achei muito interessante a questão de dividir o ponto de vista, né? O ponto de vista do Oppenheimer e do personagem do Robert Downey Jr., né? Marechal. O Robert Downey Jr., né? Marechal. O Strausser lá. O Strausser. Em preto e branco, né? Lewis Strauss. Colocar em preto e branco pra poder colocar esses paralelos assim, eu achei muito interessante pra você ver, até porque tem uma cena que se encontra as visões dos dois, né, que é aquela cena do jantar, que eles estão lá discutindo e tudo mais. Eu acho que funciona porque nas duas narrativas, por estarem com cores, uma com cor, outra sem cor, elas são muito sensoriais, então as pessoas assistindo, ainda que se percam um pouco, elas sentem a transição entre as duas narrativas. Eu acho que isso fica bem... Eu acho que ele acertou nesse ponto, porque mesmo pessoas que eu vi depois fazendo crítica que não entenderam as coisas, pelo menos isso entenderam, sabe? Do tipo assim, não, essa parte da cor eu saquei que eram situações diferentes, pontos de vista diferentes, núcleos diferentes, então eu acho que nisso daí pelo menos o acerto foi bom. Sim. Que é um recurso que ele usou lá no Memento também, né? No Amnésia. Ele usa esse mesmo recurso. O Amnésia, ele, como eu falei, ele justificava, né? Porque ele quer meio que mostrar você na visão desse cara, né? Como a mente desse cara é confusa, como eu quero te trazer pra isso, né? Então, todo sentido aqui. E aqui, novamente, né? Eu gosto desses filmes que eles bagunçam, mas bagunça porque tem que ter motivo pra bagunçar, tá ligado? O Nolan, eu participei do Pipocast, né? Sobre o Nolan. Pois eu devia estar lá, não pude. E refletindo sobre os filmes do Nolan, sobre a carreira do Nolan, tem uma coisa que eu acho interessante, que eu até esqueci de comentar lá, né, mas eu acho que vocês vão concordar comigo, é que os filmes do Nolan, eles realmente são experiências, e não só experiências de cinema, de você, né, de toda coisa sensorial que o cinema traz, da tela grande, do som e tudo mais, mas os filmes do Nolan são meio que jogos, se você parar pra pensar. Você, enquanto espectador de um filme do Nolan, você tá sendo um detetive, você tá pegando peças, você tá pegando, pistas ao longo do filme e montando e remontando. Eu acho isso sensacional, né? Não é só um filme, a obra dele, né? Total, concordo contigo. E esse filme, então, cara, o Oppenheimer, puta merda, quebra-cabeça total, tá ligado? Porque é um monte de personagem, você vai amarrando, e aí tem hora que ele cita um personagem e fala, pô, quem é esse cara? Aí tu, beleza, aquele maluco lá atrás, aí tu, tá ligado? É um quebra-cabeça gigantesco, pô. É muito louco esse filme, velho. É muito louco, assim. Eu queria perguntar pro nosso convidado especial aqui, o Sávio, né? O que é que ele achou, assim, a nível geral, assim, do filme? Acho que eu tive uma experiência parecida com a de vocês, de assistir o filme muito próximo de Barbie, né? E ver essas contradições. Inclusive, eu vi muito disso que já foi comentado até, dessa questão da reação Barbie, como se as pessoas estivessem desgostosas com o que era a Barbie, buscassem no Oppenheimer uma espécie de salvo-conduto. Do tipo, eu não vou assistir Barbie, então deixa eu assistir esse outro aqui. E acabaram caindo numa armadilha deliciosa, porque é justamente essa armadilha de conhecer também uma outra narrativa, um outro cenário, uma outra estética, que foi no Oppenheimer. Como historiador, eu fiquei bastante contente, porque Oppenheimer é uma pesquisa histórica fascinante, né? É perceptível, quando a gente assiste o filme, que o Nolan não só fez uma pesquisa, e aí tem a questão do livro que ele recebeu e tudo, mas ele teve ali curadorias históricas, né, de historiadores,
documental e tudo mais, inclusive para repetir falas, discursos, cenas, encontros. E é claro que isso não impediu ele de exercer a sua função criativa, né? De criar situações, inventar personagens. Aquele encontro com Einstein mesmo, que a gente não tem a menor comprovação de um encontro daquela natureza, mas ele é uma espécie de fio condutor da narrativa delicioso, porque você fica, inclusive como foi o John, acho que foi o John que falou agora, aquela expectativa de saber o que foi, qual é o mistério que tem ali, e aí você fica detetivesco também esperando decifrar no final do filme, né? Então o Nolan foi bem feliz. Agora, ficção histórica, né? Toda vez que a gente trabalha com ficção histórica, as pessoas estão esperando a maior quantidade de fidelidade possível, né? E esquece que a ficção histórica, o primeiro nome já diz, né? Ela é uma ficção, então ela obviamente vai trazer também escolhas, aparatos estéticos, dramáticos, que já não cabem mais no que seria o fato do período, né? Mas que enriquecem de todo jeito. Então gostei bastante da experiência Oppenheimer também, né? E fiquei com essa sensação de que, não é que o filme foi longo, mas eu fiquei com a sensação de que esse realismo que o Nolan queria trazer para a tela, ele condensou tanto, com a quantidade tão grande de personagens, de eventos, de discurso, de circunstâncias, que acabou realmente a gente tendo que tomar cuidado enquanto assiste. A gente não pode assistir um filme do Nolan de forma passiva, a gente tem que ficar sempre atento, porque senão a gente se perde mesmo no que ele está nos apresentando ali. Inclusive porque ele pega um recorte temporal muito grande, né, para contar essa história, e condensa tudo, e talvez o público não tenha essa noção de que é um recorte tão extenso. Não, é interessante, você falou dessa questão da ficção histórica, né? Porque, cara, o filme é tão ficção, né? Vou usar esse termo aqui, que tem até fanservice no filme, pô. Isso é um fanservice histórico, tá ligado? Esse filme é muito louco, velho. Que no final, sem brincadeira, quando tava rolando toda aquela questão do julgamento do Oppenheimer e tal, e o cara falou assim, putz, teve 3 votos a 2, eu não lembro mais a votação. Ele falou, quem votou pra diferente? Um progressista novato aí que quer ganhar vaga política, o nome dele é Kennedy. O cinema tipo, uau, caralho, é o que? Fanservice histórico essa porra agora? Tá ligado? E não era o Kennedy nessa porra, não era o Kennedy, que Kennedy nem sabia dessa merda, ele nem podia estar lá votando naquele negócio lá, nem era ele, mas o Nolan colocou o Kennedy porque ele quer fazer o fanservice histórico. Então é muito louco isso, não, cara. Quem é fã de história da ciência, com os nomes todos que foram citados ali, teve micro-orgasmos a cada momento que aparecia um cientista. Total. Não, ele ia encontrar o outro, o boy, ele vai encontrar o boy, aí você faz, meu Deus, ele vai encontrar o boy. Nossa, meu Deus. Eu esperava mais do boy, eu achava que o boy era um cara mais diferenciado. Falei, porra, esse é o boy? Eu também tive essa sensação. E pra muita gente só lembrou do boy por conta do Ariano Suassuna, com aquela canção dele do Rutherford Boy. Grande Ariano. Pô, cara, esse filme tem muito disso mesmo, né, cara? Tem muita coisa. Mas eu vou te falar que acho que de todos os cientistas, o que mais o público bateu o olho e sabe na hora quem é o Einstein, né, cara? Não tem pra onde correr, né, velho? O Einstein é como se fosse um homem de ferro desse filme. Eu bate o olho e fala, o Einstein, caralho. Sabe? Eu achei isso muito legal. Toda vez que o Einstein aparecia, o público, pelo menos na minha sessão, a galera ficava atenta, ligado? Tipo, caramba, o Einstein, mano, que foda, sabe? Então, eu achei bem... O Einstein, na verdade, é um rockstar. A gente nunca teve o Oppenheimer, por exemplo, a fotografia dele em nossos livros de história. Mas o do Einstein a gente sempre teve. O Einstein virou uma figura muito popular, até muito mais do que o Oppenheimer, talvez principalmente por conta do Oppenheimer, justamente porque o Einstein era contra a construção de uma bomba atômica, contra esse uso da ciência para os militares, para a intenção militar. Não à toa ele ficou de fora, né? O Einstein fica de fora do processo de construção da bomba. Não participa de praticamente nada. Obviamente que tem ali, eles estão lendo uns aos outros, discutindo em faculdades e tudo mais, mas tem um limite também, que foi um limite imposto pelo governo estadunidense, do Einstein não participar, primeiro porque ele é um estrangeiro, segundo porque ele era pacifista. Então é óbvio que a gente tem uma imagem do Einstein muito mais positiva na mídia do que a do Oppenheimer, que, tirando alguns recortes específicos do período, a gente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não tem ele no livro didático, né? O livro didático, principalmente pós-década de 60, 70, o livro didático vai evitar
algumas posturas que fossem, sei lá, aparentemente de homenagens a violências, assim, né? Mesmo aqui no período da ditadura. Então, o Oppenheimer ganhou inimizades, tanto dos pacifistas, quanto depois dos militaristas, por conta do seu vínculo com o movimento socialista comunista, né? Que, na verdade, ele nem fez parte, né? Ele só tinha uma predisposição, já que ele também pensava na questão de classe, de direitos trabalhistas, né? De conflitos que eram com minorias do período. E é óbvio que isso aproximava ele de uma esquerda socialista comunista, ainda que ele em momento algum se assume. Quer dizer, a gente, por exemplo, não tem documento nenhum do Oppenheimer assinante ou participante ou ativo do Partido Comunista. Não temos, né? Então, diferente do irmão dele, que era realmente membro, né, do partido. Sim, o irmão dele, que inclusive teve toda... Aquilo no filme foi verdadeiro mesmo, da questão de não querem o irmão dele presente no processo, depois aceitam a aproximação do irmão. Apesar de que todo o processo de construção da bomba e o próprio teste Trinity, eles tinham um jogo de esconde e divulga, justamente para poder os outros países saberem que estava sendo produzida a bomba. Então a bomba ela foi produzida pelo cientista também com o intuito de ser quase uma espécie de efeito psicológico de propaganda. Ó, a gente está fazendo a bomba. Pode ser que a gente não use, mas a gente está fazendo. Só que como eles viram que a União Soviética estava vencendo também, né, crescendo dentro do cenário geopolítico, eles chegaram à conclusão de que, porra, a gente vai ter que jogar essa bomba, porque senão todo esse efeito psicológico que a gente está construindo aqui, ele vai por água abaixo ali em 45. Então... Não, e também para mostrar justamente pro mundo inteiro, né? Quem manda aqui nessa porra somos nós, né? Nós somos os donos do mundo agora. O mundo agora é nosso, né? Então... E é interessante, você falou essa questão do comunismo e tal, que aí você pode até falar melhor do que a gente, sabe? O que é o seguinte, que os próprios comunistas perceberam, dentro do projeto, né? Perceberam a problemática disso e fizeram o possível e impossível para que esse projeto, os dados do projeto vazassem para a União Soviética, né? Justamente para você meio que tentar nivelar o jogo, assim, né? Então é interessante como... É como eu falo, né? A história é complicada, né, cara? Tem muitos lados, muitas opiniões, muita gente diferente pra tudo quanto é lado. Não é simplesmente preto no branco, o cara fez isso porque tinha que fazer, porque ele é mal, porque, sabe? Não, tem todas umas questões menores aí, né? E tinha uma ameaça muito maior, né? Que unia justamente esse... Eu sempre, quando eu tô dando aula de história, principalmente história política, questão de geopolítica do período da Guerra Fria, eu sempre lembro as pessoas que na Segunda Guerra Mundial nós temos um país com uma tendência maior de direita, que é os Estados Unidos, e um país com uma tendência maior de esquerda, que foi a Rússia com a União Soviética, né? E que eles preferiram se unir contra os nazistas do que necessariamente o que é de direita se unir com o nazista por ser de direita. Essa lógica é muito complexa para a gente pensar como quem é a verdadeira ameaça ali naquele cenário. Então, para a União Soviética, a ameaça também era o campo nazista. Para o neoliberal, para o liberal estadunidense, também era o campo nazista. Então, para eles ali era mais interessante a corrida juntos, né, naquele primeiro processo, para enfrentar esse levante da extrema-direita nazista. Mas, ao mesmo tempo, eles sabiam que em algum momento, quando esse inimigo comum caísse, eles seriam os dois grandes inimigos, né? Isso fica mais do que explícito em qualquer cenário, mesmo que a gente volte na Idade Média, que a gente volte na Roma Antiga, a gente sabe que aquele conflito ali de 2 contra 1, a gente sabe de, tipo assim, quando aquele ali cair, aqueles dois vão entrar em conflito, né? Isso já tá dado. Então esse cenário foi esse mesmo, de que os caras encontraram, tipo, tínhamos que fazer a bomba, no caso estadunidense, o discurso estadunidense, né? Tínhamos que fazer a bomba. O discurso soviético, tínhamos que ter acesso a essa informação, porque nós não temos esse potencial intelectual que são essas elites cientistas, né? Esse capital cientista, que são justamente os homens envolvidos. E a Alemanha tinha, né, esses cientistas da área da física quântica, e que isso era bastante ameaçador, que poderiam fazer... Poderiam não, né? Eles estavam tentando. O próprio filme fala isso, o próprio filme mostra assim, dos tipo, os caras estão tentando lá, mas eles seguiram outro caminho, vamos seguir o caminho de cá que tá mais certo. Então foi uma questão numérica, foi uma questão matemática, que desviou esses dois caminhos, né? Por pouco não tivemos a Alemanha nazista com a bomba,
Verdade. Imagina aí a treta que não dá. Eu já vi muita gente comentando que, tipo assim, a Alemanha mesmo só não teve essa questão porque por causa do próprio preconceito alemão com os judeus, né? Porque a maioria dos cientistas eram judeus, né? Eu ouvi falar que o Hitler considerava a física quântica a ciência de judeus, né? Desde o dia, ele diminuía por conta disso. E aí, isso foi também, claro que não foi só por causa disso, né? Mas um dos motivos que fizeram eles se atrasarem ou ir pra outro caminho foi esse aí, tá ligado? Enquanto que os Estados Unidos, como eles já tinham dado suporte, né? Essa galera toda que tava vindo pra cá, né? Pra América, os judeus e tudo mais, falou, vem pra cá que aqui vocês têm segurança de viver em paz, né? Porque o Oppenheimer era judeu, o Hitler era judeu, né? Então tem toda essa problemática. O Einstein, né? Desculpa, oh meu Deus do céu, desculpa, gente. Antes que algum judeu ouça isso aqui e me mata, por favor, vai sem querer. Mas foi assim, cara, então, o Oppenheimer era judeu, o Einstein era judeu, outros cientistas também eram judeus também. Então, assim, você era um movimento conjunto, tá ligado? Todo mundo tinha essa ideia de que, cara, é melhor isso estar na mão dos Estados Unidos, por enquanto, na mão dos Estados Unidos, do que com os nazistas. Porque a primeira coisa que vão fazer é só estar em cima das nossas cabeças, tá ligado? Então é melhor a gente correr contra o tempo aqui. Então, assim, pô, cara, é complexo, cara. Guerra é uma situação muito complexa, tá ligado? E eu gosto disso, eu gosto também com esse filme, o Nolan, ele... Já vi um outro elogio meu, já tem umas coisas que chamam no filme, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas assim, o elogio que eu tenho é que o Nolan ele não tenta ser arbitrário, entende? Ele fala assim, eu vou contar aqui a história do cara, e aí será que ele é ou não? Não, ele fala, cara, eu vou até o fundo, eu vou mostrar que ele tinha, assim, essas ideias, como o Sábio falou, de leis trabalhistas, de, lutar por um ambiente melhor e tal, e principalmente mostrar que ele sofreu muito com isso também, tá ligado? Que isso teve consequências também. Ele não foi aquela parada muito, sabe, neutra, né? Afinal de contas, como o povo na lugar fala, não existe neutralidade de filme histórico, tá ligado? Você tem que tomar um lado de um jeito ou de outro, né? Não dá pra você escolher um que você não vai trabalhar com isso. Então eu achei interessante que ele foi até o fundo. Então nós vamos desenvolver isso aqui, né? Então eu achei E o Nolan pegou características também negativas do Oppenheimer, né? Sim. Aquela cena do envenenamento da maçã pro professor, esse fato ocorreu mesmo. Ele cogitou matar um professor na época que ele sofria muitas pressões dentro do ambiente acadêmico. As questões de que ele sofria dessas mudanças de humor também, né, com as cenas do vidro quebrando, a coisa toda, apesar da cena do vidro quebrando muito pensar na questão da como é o nome do conceito, meu Deus, que é o da reação, né, da reação em cadeia das coisas, né. Então o Nolan fez questão de mostrar um Oppenheimer também que não era nenhum flor que se cheire, né, apesar dele ter essas ideias, ele também tinha a vaidade dele, né, porque diferente do Einstein, que o Einstein, a gente consegue até lembrar da imagem do Einstein, principalmente por uma característica pessoal do Einstein, que é a pouca vaidade. Sim. O Einstein tem tão falta de vaidade que ele não está muito preocupado com a questão do penteado, a questão da estética. Ele brinca com a própria estética, ele se diverte em ser quem ele é. Enquanto o Oppenheimer está muito preocupado ali de como vai ficar o chapéu dele, a gravata dele. Ele vai ser o que vai ter o nome de criador da bomba. Depois ele entra em parafuso, do tipo, caramba, velho, como é que eu queria um negócio desse? Aí ele cita o Bhagavad Gita, né, que eu fui até dar uma pesquisada pra esse podcast, peguei meu Bhagavad Gita aqui, eu fiz, porra, onde é que tá esse trecho? Aí eu achei aqui, é o capítulo 11, no trecho 32, que ele vai dizer exatamente isso, eu sou o destruidor de mundos, quer dizer, pra mostrar que o Oppenheimer era um cara que não só lia física, mas ele lia literatura universal, né, outras obras. Inclusive aquela coisa também é verdade, de que ele aprendeu aquela língua escandinava lá para dar uma palestra, e ele levou poucos dias para aprender a língua, aquilo foi verdade. Eu achava que aquilo era mentira, fui pesquisar e fiz, caramba, o cara é genial mesmo, mas ao mesmo tempo que é genial. A gente vê também que a inteligência ela não é moral, né? Sim. Não, e ele também mostra também seus desvios sexuais, né, do tipo, vamos botar esse termo, né, porque ele traía a mulher e tal, aí depois, não, ele ficava com a mulher que já era casada, aí ficou com outra mulher de novo, a Amy Blunt também, já era casado com outro cara, ele ficou com essa mulher e tal, e aí lá na frente tem até um diálogo que até virou piada, assim, pessoal, riu no cinema, que é, o cara falou que te acusou que você tava dormindo com ela. Ele fala, eu tava mesmo, tá ligado? Tipo, dá uma piadinha, tipo assim, realmente eu tava mesmo, tá ligado? Então, tipo assim, ele tinha umas ideias assim, essa questão ele não esconde, sabe? Então eu acho interessante. Essa questão do
que ele cita, né? Eu sou a morte, né? A destruidora de mundos. Eu acho que foi no... Eu não lembro em qual vídeo eu falei isso, que foi o irmão dele comentando que, tipo assim, ele não falou isso, né? Ele chegou pro irmão dele e falou, eu acho que funciona, né? A bomba tá funcionando. Mas essa questão do negócio de sua morte, eu acho que ficou tão complexo que era uma coisa na mente dele. E como você vê na entrevista dele falando sobre isso, cara, e pra mim uma das paradas mais cruéis, assim, eu vou usar esse termo, mais cruéis de todas, que é você vê que ele tá morto por dentro, cara, quando ele fala isso na entrevista, né? Você vê que aquilo ali é só uma caça, aquele cara que já morreu, não tem mais nada ali, sabe? Você vê no olho dele que ele fala, meu irmão, a merda que eu fiz, sabe? Então, assim, eu acho isso interessantíssimo, cara, interessantíssimo mesmo, assim. E como o ator, né? Esqueci o nome do ator agora. Cillian Murphy. Não, o Cillian Murphy. Ele foi muito técnico e feliz em pegar essas expressões do Oppenheimer, né? Quando a gente vê vídeos do Oppenheimer, reais, vídeos mesmo do personagem histórico, é aí que a gente vê o quanto que o Murphy ele foi eficaz nessa representação, né? Porque você vê os lados ali do Oppenheimer, né? A imagem dele na capa da revista Time, você vê o ator repetir aquela estética. E depois a imagem dele, como você falou agora, morto por dentro, a gente também sente na expressão do ator, né? Então, poxa, isso foi de aplaudir de pé mesmo. Né? Inclusive, já... Depois da bomba. É isso que eu ia falar, né? Inclusive, já entrar em outra polêmica aqui do filme, que é a questão que eu vi muita gente reclamando que, como assim o Nolan não mostrou os caras jogando a bomba no Japão, tá ligado? E aí, cara, eu tenho uma opinião muito sincera sobre isso, assim. Eu acho que, na verdade, foi até bom o Nolan não ter mostrado, sabe? Eu acho que foi até respeitoso ele não ter mostrado. Concordo. Por que eu falo isso? Porque isso é uma coisa muito pessoal, cara. Isso é uma coisa muito do japonês, sabe? Eles que sofreram com isso. Então, quer dizer, você querer ver isso, pra mim, é como se você estivesse glorificando o que aconteceu, entende? Porque... Sim. O jeito que ele mostra, já mostra que foi uma merda. O Nolan, o jeito que ele coloca ali, o Oppenheimer tá totalmente em choque. Do tipo assim, ele tá falando e a mente dele desvagou pra longe. E eu acho que isso pra mim foi melhor porque, cara, isso é coisa muito japonesa. É uma parada que é muito cultural deles. Eles que sofreram com isso. Então, se você que realmente queria ver isso, eu recomendo, não Túmulo dos Vagalumes, que eu não tô recomendando, que é bom também, mas não fala só no nuclear. Mas sim Rhapsody em Agosto, filme do Akira Kurosawa. Cara, se você ver esse filme, você vai entender por que isso é cultural. Por que isso é especificamente do japonês e porque só o japonês pode contar essa história, pelo menos na minha visão, né? Então, assim, eu achei muito interessante não ter contado, não ter mostrado, cara. Não precisa, sabe? Não é necessário você mostrar. Inclusive, narrativamente mesmo é mais interessante. Porque o filme não é, como você falou no começo, não é sobre as bombas, né? Não é sobre a bomba atômica, é sobre o Oppenheimer. Né? E eu acho que até reduziria um pouco mostrar, ao invés de ficar só no drama dele, pessoal, né? De ter criado uma possível destruidora, de fato, do mundo. De mundos, E o Nolan fez uma escolha ótima, porque também ele aproveitou naquela cena, que é a cena em que o Murphy, como Oppenheimer, ele tá assistindo os efeitos da bomba numa tela, num telão, né? E a cena tá focada nele, quer dizer, não no telão, a gente não vê a tragédia diretamente do ocorrido, né, da cena. Mas a gente vê a tragédia através das expressões do Oppenheimer. E recentemente eu estive no Museu do Mar, aqui em Salvador, da Fundação Aleixo Belov, e me convidaram para fazer uma palestra sobre fotografias na história. E eu encontrei uma fotografia, eu acabei nem usando nessa palestra, mas eu separei aqui para mim depois. E encontrei uma fotografia que é uma fotografia dos nazistas de baixo escalão, né, soldados, funcionários do sistema, assistindo os vídeos que foram encontrados nos campos de concentração. Então você vê os nazistas envergonhados, colocando a mão no rosto, abatidos com aquela ideia de que, poxa, nós ajudamos a construir isso que a gente está assistindo agora. Então o Nolan repete essa estratégia, né, da imagem, como se fosse uma imagem truncada, né? A imagem da imagem, né, de assistir o outro. E eu achei que isso foi formidável no produto filmográfico. E evita, como vocês falaram aí, né, evita essa coisa da violência explícita de uma maneira que ela chocasse e desagradasse aqueles que foram vítimas diretas da violência, né? Porque, por exemplo, eu acho que se ele tivesse mostrado isso, eu falo analisando a internet como um todo, eu ia falar que o Nolan foi desrespeitoso em ter mostrado.
porque quem ele pensa que é, quem ele acha que ele é pra ficar mostrando essa tragédia, tá ligado? Então eu achei um caminho muito melhor ele falar, cara, eu vou só mostrar mesmo as consequências pro personagem, né, na mente dele. E, claro, eu vou ter que mostrar a reação do público e tal, e etc. Mas também mostrar que, cara, isso é mais do personagem em si. Eu achei muito respeitoso. Eu acho que, inclusive, foi uma decisão bem acertada, cara. Se você quer ver mesmo, se a pessoa ficou curiosa, tipo assim, pô, e aí, como é que o Japão reagiu a isso? Tem os filmes dos próprios japoneses, né? Então vão atrás deles, né? Lá você vai entender bem essa dor que o japonês carrega, que o Japão carrega, né, cara? Assim, eu queria saber o nome desse documentário que meu professor passou, que não é japonês, mas ele é muito bom, assim, ele é muito bem montado e ele tem lá imagens, simulações de como foi a destruição. É bem visceral, assim, é bem impactante. Você fica bem mal, assim, assistindo. Só pelas fotos, né, cara, de Hiroshima, você já fica meio desconfortável, né, as crianças e tudo mais. Pô, foi uma desgraça aquilo ali, cara, não tem nem comparação, assim, sabe? Não estamos nem passando pano aqui, né? Porque daqui a pouco você tá achando que eu tô passando pano da explosão. De maneira nenhuma. Foi desnecessária. Foi um crime de guerra, né? Dos grandes. Mas, assim, eu acho até. E por isso eu acho até melhor não ter mostrado, tá ligado? Foi ter mantido e falar, cara, você sabe isso aqui, sabe as consequências. Se você tá interessado em saber a visão deles, procura outros filmes, vão atrás de outras obras, né? Então achei isso mega interessante também. Tem bastante material pra isso mesmo. Esse episódio de agosto que vocês falaram é fantástico mesmo, né? A gente tem Game Pés Descalços, né? Que é uma série em quadrinhos. Saiu na década de 90 aqui, cortada, porque a gente recebeu primeiro aqui no Brasil a versão que foi dos Estados Unidos. Então a versão japonesa que foi para os Estados Unidos sofreu censura. Caramba. E aí o Brasil comprou essa versão. Então nós temos a primeira versão, que são em 4 volumes. Mas agora nós temos em 10 volumes de Game Pés Descalços, que mostra a violência inteira, né, do ocorrido, as memórias que ficaram. Então existem outras maneiras de receber essas informações que não pela lascividade visual que seria a exposição da violência no filme do Nolan. Então acho que foi assertivo ali. E novamente batendo na tecla, né? É um americano, eles que jogaram a bomba, então eles vão mostrar também. Eu acho meio demais, né? Tipo assim, lá, ó. Olha que maravilha que a gente fez aqui com vocês, galera. Errei, fui moleque aí. Tipo o Neymar, tá ligado? Errei, galera, fui moleque aí. Me perdoem, não, né, porra. Se fosse igual o filme lá do Clint Eastwood, né? Que ele fez as 2 versões. Sim, aqui, não, ali sim. Ele fez a Cartas de Rojima e o outro, né? Ali é uma outra parada também, né? Porque ali ele meio que ali ele joga pra reflexão, né? Joga pro público aí, ó. E aí, o que você acha dessa questão aqui, tá ligado? Então, outra ideia, né? E aí, mas assim, já que a gente tá falando dessa questão de polêmica e tudo mais, deixa eu também falar de uma coisa que eu não gostei no filme, eu queria jogar pra vocês. O que vocês acharam, assim, das mulheres do filme, assim, cara? Porque, sei lá, eu achei a interpretação, a visão do Nolan delas muito esquisita, tá ligado? Tipo assim, elas aparecem mesmo pra ser o par romântico do Oppenheimer e é isso aí, tá ligado? Sei lá, eu até quando saí da cabine, né, eu tava conversando com o PX, ele citou aquela cena da Emily Blunt, que é uma cena muito boa ali no final do filme. Aquela cena maravilhosa. Maravilhosa. Você acha que ela vai quebrar mesmo. E de repente ela monta em cima dos caras, né? Foda demais essa cena, cara. Muito boa, muito bem escrito, um texto muito bom, muito bem atuado. Né? Todo mundo que tá ali atuando, tá? O Exterminador do Futuro lá também tá bem. Cara, ele é o John Connor, cara. Puta que pariu. O John Connor do mal. O John Connor do mal, cara. Esse cara tá no Planeta dos Macacos também, Lucas, o segundo lá. É verdade. Esse cara mas pra mim sempre será o John Connor do mal. E Cemitério Maldito, né? Que ele é um Cemitério Maldito, ele tá ótimo também. É verdade. Caraca. E essa cena, pra mim, ela é o truque do mágico, né? Porque é tipo, ó, você enxerga só isso e você acha que a participação das mulheres foi essa coisa toda. Embora eu acho que elas estão atuando muito bem, a Florence Pugh tá muito bem no papel, mas ela tem o quê? 2, 3 cenas, assim, durante o filme. E são cenas bem, tipo, a maioria ela aparece sem roupa, tem aquela cena que no próprio interrogatório ali do Oppenheimer e tal. Essa cena do Oppenheimer eu vou passar um paninho porque assim, é bizarra, mas eu acho que é justamente a ideia de mostrar de como ele tá despido, né? Ele tá despido em todas as formas ali, né? A moral dele tá despida, a sexualidade dele também, sabe? Tudo. O casamento dele, os segredos dele. Então é uma cena muito bem pensada. Agora, tipo, porra,
vamos fazer sério, aquela cena que os dois estão treinando. E ela fala assim, aí, lê esse livro aqui lê aqui o livro aqui do Buda aqui. O cara, porra, não, né, gente? Caralho. Qual é essa, Nolan? Caralho, irmão, ninguém faz isso. Ninguém faz isso, cara. Ninguém faz um negócio desse tipo assim. Lê aqui o Eu Sou a Morte, Destruidor de Mundos no meio do ato. Porra, não pode, cara. Caralho. E é um festival de licença poética. Não, total. E quando eu vi o filme, eu falei assim, é isso mesmo, Nolan? Tu vai botar esse diálogo dele nessa cena, aí depois não, ele mostra lá, ele falando e tal. Mas eu fiquei putaço, falei, caralho, Nolan, é isso mesmo? Tu acha mesmo que as pessoas na hora da transa vão ficar lendo um livro de hinduísmo? Não, cara, porra. Porque na hora de condensar a narrativa, ele pensou assim, poxa, qual é o lugar que eu insiro essa questão? Vou botar aqui, enquanto eles estão transando, acho que... Porra, caralho, brother, que viagem da porra. Então foi a única cena assim que eu falei, véi, isso aqui tá aleatório, Nolan, caralho. Mas o Nolan, ele realmente não trabalha bem com minorias, né? Ele tem esse ponto que realmente tem que se falar, porque realmente ele não consegue trabalhar bem. E com mulheres, as personagens femininas do filme dele, eu acho até que nesse filme elas são as melhores, assim, dos filmes dele em geral. E tem que falar realmente... uma coisa, que o papo reto aqui do Lucas, a esposa do Nolan é loira? Não lembro, a Emma porque, Thomas. Meu irmão, todos os filmes dele é loira, velho. Ele sempre coloca também um cara no filme dele com um loiro, assim, que eu acho que ele tenta se projetar na história, tá? Isso mesmo, Eles com o Robert Pattinson. O DiCaprio em A Origem, eu tenho certeza que é ele. Ele se viu e falou, também. Sou eu aqui. Sou eu, enquanto o Tarkovsky coloca a mãe, ele coloca ele mesmo, tá ligado? Inclusive o tio do Nolan tá nesse filme também, né? Tá? Olha aí. No Oppenheimer, tá. O tio do Nolan que fez... Eu acho que ele tá no Memento. No Memento, não sei se tá no Memento. Acho que tá no Insônia e no Follow, enfim. Mas, enfim, eu gostei muito das atuações delas, mas eu realmente achei que foi muito pouco pra você ter duas grandes atrizes atuando tão bem e ter tão pouco delas, assim. Concordo. Concorda, Xará? O que você achou da... Tem espaço também, né? Eu acho que a gente volta mais uma vez naquilo de que tem muito personagem no filme, a trama é muito complexa. No primeiro momento... Não me incomodou, nem um pouco, as personagens femininas, mas eu vi que isso foi uma reclamação recorrente das pessoas e é algo a se pensar, assim. Eu penso que a Jean Tatlock, a personagem da Florence Pugh, ela é muito funcional. Assim, ela tá lá só pra ser exatamente o par romântico, o par semi-romântico, né? E quando tem toda a questão do suicídio, né, que é uma tragédia, ela é pra servir de mais uma vez um peso na consciência do Oppenheimer, né? Que tem aquela cena... É com a Emily Blunt, né? É essa cena que a Emily Blunt vira pra ele e fala: você não tem o direito de cometer o pecado e depois esperar que a gente se sinta mal por você. Eu acho que constrói bem o personagem, assim, mas se a gente quiser procurar problema, ela é uma personagem muito funcional, assim. Ela só serve pra agregar a história do Oppenheimer. Eu também não acho que seja um problema. De certa forma, agora que você falou, eu pensando, ela é realmente ela é bem pontual pra movimentar a trama, né? Parece que a trama vai caindo, aí ele, tamo aqui, tipo... Você tá dormindo e ele acorda a trama. Tipo, também, ela também é uma certa, até boa parte do filme, ela também é um ponto de comédia, né? Porque tem aquela questão lá do buquê de flores, né? Que ele leva pra ela joga no lixo. Aí ele leva de novo, ela joga no lixo. Tá ligado? No cinema o pessoal tava rindo essa agora, tá ligado? Dando risada. Então, assim, daqui a pouco também, sei lá, eu não sei. Mas eu falo isso porque a Emily Blunt também teve um momento, cara, que o Lucas falou mais cedo, muito bem falado, Lucas, muito épico, cara. Que eu realmente, assim, eu falei, caralho, cara, a mulher vai entregar tudo aí agora. E ela monta em cima dos caras, velho. Ela vai, sabe, vai zoando com todos eles. E ela tem um diálogo maravilhoso, que ela fala assim, pô, tu vai realmente... Que ela chega, né, aquele momento quase finalzinho ali, que você acha que vai dar tudo errado. E ela fala assim, pô, você vai deixar esse povo pisar em você e depois você vai lá e cumprimenta eles na rua normalmente? Não, né, cara? Não, se respeite, né? E aí lá no finalzinho, quando o cara que meio que botou ele nessa encrenca vai cumprimentar ele cumprimenta o cara, e ela olha pro cara e não cumprimenta, tá ligado? Tipo, muito fodas, né? Esse detalhezinho, tipo assim, cara, eu não sou igual o marido frouxo, não. Eu sou diferente, sabe? Eu acho isso muito foda, né? Talvez salva é que o próprio contexto escolhido da narrativa, que é o final dos anos 30, ali, década de 40, eram períodos no cenário estadunidense que já eram bastante misóginos, machistas e tudo mais. Então isso ajuda a narrativa escamotear essa tradição Nolan das personagens femininas serem menos trabalhadas ou menosprezadas em outros filmes. Né? Então esse filme talvez a gente sinta menos por conta dessa questão do próprio contexto histórico. O que não é o caso em filmes do Nolan que sejam filmes contemporâneos.
né? Sim. E que essas personagens poderiam ter mais destaque e acabam não tendo, né? Eu senti muito mais isso em Batman, o terceiro, né? O Cavaleiro das Trevas Ressurge, do que nesse da agora, talvez por conta do próprio contexto, ou do próprio a intenção das personagens ali inseridas, né? Porque Sim. Esse tem essa questão toda, né? do próprio cenário. Né? E houveram tiveram muitas cientistas na área da física naquele período, né? Militares também tiveram naquele período. O próprio teste da Trinity tem uma das físicas que participa, não lembro o nome dela agora, mas não vou pegar o livro na estante agora, não. Mas isso não é mostrado no filme, né? Então acho que isso também pesa bastante. E as duas mulheres do Oppenheimer foram bastante ativas na questão do movimento socialista comunista. E isso também ficou meio fraco, meio frágil, raso ali na filmografia. Mas, de novo, não passando pano pra Nolan necessariamente, mas como a narrativa estava gigantesca, tinha que fazer escolhas. Né? Pena que em muitos momentos as escolhas dele foram essas. Né? E não naqueles debates cientificistas exagerados, que tinha hora que a gente dizia assim, porra, eu não tenho diploma da área de física, então... Pô, cara, eu confesso que eu adorava esses diálogos, cara, porque eu me sentia muito imerso, assim, mas novamente, isso sou eu, né, não sou parâmetro pra nada, assim. E aí você falou essa questão também da... Você sente como se fosse real, né, porque você diz assim, pô, realmente se esses caras estivessem na sala, eles iam estar falando esse tipo de diálogo. Exato, Você falou dessa questão do Partido Comunista. Uma das diferenças do que eu soube, né, que eu vi o pessoal comentando, é que, tipo assim, durante o filme, ele vai pra um evento, né, e aí lá o amigo dele apresenta a Florence Pugh pra ele, né, e fala do Partido Comunista e tal, né, tem uma reunião de comunistas. Mas pelo que eu sei na história original, na verdade, quem apresenta o movimento comunista é ela, porque ele começa a sair com ela, e ela apresenta pra ele, fala, ó, eu sou do movimento comunista e tal aqui, e esse aqui é minha galera e tal. E é a partir daí que ele conhece o pessoal, né, então, sei lá, poderia ter feito alguma coisa também do tipo, não sei. E ele se identifica, né? Ainda mostra depois ele dando palestras na academia, né? Lá no espaço acadêmico, ele dando palestras comunistas. Ou não comunistas, mas enfim. Palestras nesse sentido lá. Pô, e essa trama toda da questão do comunista foi muito bem feita também, cara. Eu achei bastante bem feita. Porque essa questão do Strauss durante o filme, quando você começa a ver primeiro no começo, e eu não sei se eu vou jogar pra vocês também, se vocês também tiveram essa impressão. Você parece que o Strauss, ele parece meio como se fosse um aliado do Oppenheimer, né? Ele fala, pô, eu não vou fazer isso com o Oppenheimer, não vou destruir a moral dele. Você fala, pô, então esse cara tá do lado do Oppenheimer, né? Tipo assim, é porque eu acho que o Sávio, provavelmente, como já conhece bastante história, ele já batia o olho e fala, esse Strauss e o Oppenheimer nunca deu certo, né? Né? Nunca fizeram corretamente. Mas essa parte dos Strauss, eu sabia de todo o julgamento, eu sabia de tudo isso, mas eu não sabia dessa questão do Strauss em si. Então, quando eu bati o olho pela primeira vez, eu falei, pô, cara, aí, ó, então, pelo menos tem um cara do lado do Oppenheimer. E aí, de acordo com o filme vai seguindo, você vai vendo que, pelo contrário, esse cara é um filho da puta, tá ligado? Foi ele, a merda toda foi por causa dele. E é muito interessante como esse plot twist vai chegando devagarzinho, mas vai chegando, né? É muito maneiro, cara. E por um ego besta, né? Porque o Oppenheimer deu uma tirada nele uma vez, aí ele ficou magoadinho. E eu gostei muito. Eu não sei se vocês viram isso como uma coisa bem besta, mas eu achei muito legal. Quando chega no final do filme, tem aquela cena final e ele passa o filme todo na paranoia de o que foi que ele falou pro Einstein, falou mal de mim pro Einstein. Ah, maravilhoso. Aí chega no final, o cara fala, talvez ele não estivesse falando de você, aí você não seja essa coisa toda que você acha. Talvez o Oppenheimer esteja cagando pra você. E no final das contas, é isso que aconteceu. Muito interessante a frase dele, assim, eu acho que eles tinham coisas mais importantes pra falar naquela hora. Isso é muito bom porque vocês comentaram de ser besta, mas sejamos francos aqui, o ser humano, ele é um ser complicado e às vezes a gente tem sentimentos muito fortes por coisas bestas. Então eu consigo ver isso acontecendo, eu consigo ver uma humilhação pública desencadeando isso tudo e moldando a percepção do cara e gerando uma paranoia. Um senso uma paranoia. Ele ficar na defensiva, assim, eles estão afastados e quando eu cheguei o Einstein parou de falar, então ele tá falando de mim, assim, todas essas conjecturas, né, essa incerteza. Essa parte eu achei totalmente factível. Não achei nem um pouco besta. É construído, né? Porque, como o próprio John falou, tem aquela cena que tem a questão que mostra que o Oppenheimer aperta a mão do cara lá, que traiu ele e tudo mais. E aí, só pra mostrar como o Oppenheimer realmente é um cara que não liga pra isso. E não ligava, e certamente
na narrativa do filme, ele não tinha essa mágoa do Strauss naquele momento em que tudo acontece, né? Então tudo isso tá construído ali nas linhas do filme. E eu queria, um momento cinéfilo aqui, né? Eu falar como o Nolan, ele utiliza uma técnica de cinema chamada efeito Kuleshov, né? Sim. E o efeito Kuleshov, pra quem não conhece, ele meio que fala o seguinte: imagina que você tá vendo uma cena de uma mulher com um filho. Primeiro você vê a cena de um cara com a cara toda séria. E aí você vê a cena dessa mulher com o filho. E aí você mostra o cara com a cara bem séria, assim. E aí depois disso, você faz essa mesma cena por um cara com a cara parada e uma mulher com a cara brincando com a criança e o cara meio que dando uma risada, assim. Se você olhar essas duas cenas, assim, você analisar elas, você vai ter efeitos diferentes, tá ligado? Uhum. Então, se você ver a primeira vez, você vai achar que o cara tá, tipo, com raiva dessa mulher. E a segunda vez você vai falar que, tipo, pô, olha aí, ele tá gostando do que tá vendo e tal. Então isso é meio que chamado de efeito Kuleshov, né? Essa parada de você utilizar as cenas dos filmes pra mudar o sentido dela, né? Mudar a impressão que o público tem sobre isso. Então ele utiliza isso, por exemplo, na cena do Einstein e do Oppenheimer. Que é, quando ele tá vendo lá o Einstein conversando no fundo com o Oppenheimer e o Einstein não fala com ele, a impressão que você tem é, caramba, ele falou alguma coisa pro Einstein, o Einstein não quer falar com ele, correto? Correto. Só que lá no final, você vê que não é nada a ver com isso. Na verdade, ele já sabia que o Strauss era mau caráter, tá ligado? Ele não falava porque ele não gostava do Strauss, ponto final, sabe? Então isso é interessante como ele utiliza essas técnicas do cinema justamente a pegar o público de surpresa. Tipo, você esperava que era isso, mas não é, sabe? Então eu achei isso, nossa, isso foi foda demais, cara. E, aliás, uma questão assim que, falando sobre o filme se dividir em preto e branco e colorido, eu acho, não sei, não fica explícito em nenhum momento, mas o meu entendimento, vendo, é que as partes em preto e branco seriam da perspectiva do Strauss e as partes coloridas seriam da perspectiva do Oppenheimer. Aí, se eu não me engano, o Christopher Nolan, porque de uns anos pra cá virou a moda dos diretores, dos cineastas em geral, terem que explicar o filme depois do filme ser lançado, né? Terem que ir pra internet, dar entrevista e explicar a porcaria do filme. Ele falou que as cenas, aí eu já vou me confundir, coloridas são subjetiva e preto e branco são objetivas. É isso mesmo, porque a colorida é a visão do Oppenheimer dos fatos. E a visão preto e branco é a visão do real, do que rolou de fato, tá ligado? Do que tá acontecendo. Acho que o Sábio vai concordar comigo, que eu acho que essa terminologia específica é um pouco errada, por isso que eu disse que o colorido é o Oppenheimer e o preto e branco é o Strauss, porque, pelo menos do ramo da psicologia, a gente acredita que não existe objetividade. E eu acho que quando você tá tratando de história também, Sávio, me corrija se eu estiver errado, quando você vai retratar um fato histórico, não existe objetividade, sempre vai ter algum viés, certo? Não, com certeza. Eu acho que a objetividade ali é muito mais no discurso, na ideia de discurso pretendido objetivo. Porque a gente vai ver ali toda aquela coisa mais fechada nas cenas que são preta e branca, enquanto que nas cenas coloridas há uma permissão maior de elementos figurativos, de cenas, de coisas que remetem a um imaginário, a uma representação. Por exemplo, é nas cenas coloridas que ele vai estar discursando e a bomba explode atrás dele e as pessoas derretem. É na cena colorida que ele está deitado no quarto olhando para o teto e daqui a pouco ele vê os efeitos dos átomos espalhando. Então acho que talvez seja muito mais das narrativas ali propostas nos dois formatos de cores do que necessariamente disso como foi falado aí, né? De objetividade não tem, né? Inclusive na própria filmografia, né? De pensar um filme como objetivo, nenhum documentário é objetivo, né? Até um documentário, ele perpassa esse conjunto de subjetividades latentes. Mas eu penso mais na narrativa e na pretensão do que os dois formatos de cores querem trazer para quem tá assistindo. Tem duas coisas que eu quero comentar ainda. Uma delas é a trilha sonora, que é maravilhosa esse filme. Não tem como, cara. Sim. É É maravilhosa, né? Pra mim já se tornou um clássico já. É a trilha do... Eu esqueci o nome do cidadão. O nome dele é difícil, cara. O nome dele é difícil. Luigi Göransson. Vamos chamar de Göransson. Ludwig. Que é um excelente compositor, né? Ganhou o Oscar pela trilha do Pantera Negra, se não me engano, né? Mas enfim, excelente
Ele fez de Pantera Negra e ganhou. Eu desafio Fez também alguém falar uma trilha ruim do Ludwig. O Sério, Mandalorian desafio. também é dele. Também. Do Mandalorian, realmente não existe trilha ruim dele, não. Composição ruim dele, não. Até achei um absurdo também, o John comentou no Pipocast lá, o PX critica, né, a trilha do Tenet. Não, cara, a trilha do Tenet é maravilhosa, cara. É maravilhosa. Puta merda. O cara criticar a trilha do Tenet tem que estar muito doido. Desculpa aí, PX, mas é porque é um fato, cara. Porque eu lembro que quando eu vi a trilha do Tenet, e a internet reverteu a trilha, né? Que a trilha, ela normal, né? Aí os caras botaram a trilha reversa. E puta que pariu, Lucas. A trilha reversa continua natural, cara. É bizarro. Como ele fez isso, cara? Eu acho muito louco, sabe? Então, assim, e essa aqui foi maravilhosa. Aquela música que toca quando ele fala assim, Oppenheimer, você consegue ouvir a música? E, cara, já se tornou um clássico. Eu tô vendo um monte de gente compartilhando no TikTok, essas paradas assim, tá ligado? Tipo, meu Deus, eu sou um gênio. Aí, sempre que eu falar de genialidade, toca essa música, sabe? Então, pô, deu muito certo, cara. Foi escolha muito bem. Eu sou uma viuvinha ainda do Nolan e do Hans Zimmer. Eu acho que foi uma puta dupla foda. Uma pena que não rolou mais, mas eu entendo. Mas assim, cara, eu achei muito bem, essa dupla maravilhosa, mas cara. Mas essa já tá sendo uma dupla também, tanto quanto... Sem comparação, com certeza. Muito bem feita. A trilha sonora desse filme é inacreditável. E já falando de trilha sonora, a trilha sonora da explosão do Trinity, que é a segunda coisa que eu queria falar, cara, que momento do filme, né? A explosão do Trinity, né, cara? Que cena, isso no cinema... Porque eu acho que em casa e no celular, a experiência evidentemente não é a mesma. Eu acho que não vai ser tão impactante como foi no cinema, porque a cena ela vem sendo construída de um modo que você nem sente como você tá, o silêncio quando chega na cena da Trinity, né, o silêncio e aquela coisa do barulho vindo depois, e essa cena é muito bem feita, é muito bem construída, realmente. Não, não aconteceu, não sei se aconteceu com vocês, mas o cinema aqui onde eu fui, a sessão ficou em silêncio total, velho. Sim. Tudo bem que eu vi na cabine, a cabine aqui em Salvador tem 10 pessoas. Então, na mesa. Eu não vi na cabine, eu vi com a galera, cara, e todo mundo ficou em silêncio total. Ninguém comentava nada, cara. Foi inacreditável, velho. Falei, porra, que foda, velho. O cara conseguiu fazer o que ele queria, tá ligado? Fazer o público. E a música vai se construindo, né? Vai criando atenção. De tipo assim, caramba, será que isso vai dar certo? E se essa merda explodir e matar todo mundo, tá ligado? Só que, tipo assim, pelo menos, eu sabia que ia dar certo. Né? Falei, pô, obviamente isso aqui vai dar certo, mas do jeito que ele construiu a atenção foi tão bem feito que até eu comecei a falar assim, pô, isso ia dar errado. Cara, isso ia dar errado esse negócio. Será que aconteceu o quê, cara? Eu pensei tudo isso, sabe? Teve um momento que tem aquele maluco lá do The Boys, lá, putz, esqueci o nome daquele maluco. Jack Quaid. E aí ele bota o óculosinho assim, começa a botar uma pomadinha e tal, o pessoal, e ficou atrás do carro, né? Aí o pessoal não se viu comentando, cara, vai explodir e bastar esse cara. A galera começou a achar que ele ia morrer, pô. Papo reto, assim, foi esse nível, assim, de imersão na história, sabe? Então, pô, achei muito maneiro, cara. Foi um momento muito épico, cara. Muito épico. E tem ele falando a frase clássica, né? Eu sou a morte, a destruidora de mundos e tal. Apesar de que ele fala aquela frase bem depois, né? Na história mesmo, ele fala aquela frase muitos anos depois. Muitos anos depois, Inclusive, meu headcanon, eu achei que o final do filme seria... Até falei isso com o Lucas, não foi, Lucas? Foi que o final desse filme seria essa entrevista. Seria ele falando nessa entrevista e esse momento me tornei a morte e tal, ia focar no olho dele e pum, fecha o filme. Mas não foi um headcanon, gente. Minha mente, eu pensei nisso, falei, cara, vai rolar uma parada desse tipo aí, tá ligado? E aí, você não tava por dentro que parte da trama ia ser o julgamento dele, né? Eu achei que teria um julgamento, Lucas, mas não seria a trama, o filme seria sobre o julgamento, entendeu? Falei, nós vamos comentar sobre isso aí tipo, julgamento, ele se lasca e tal, aí, pá, corta anos depois, ele tá lá e dando a entrevista, e aí foca nele falando isso e fim do filme. E como eu falei, isso foi um headcanon da minha cabeça, tá? Eu tirei isso da caixinha. Pô, seria foda se não terminasse assim. Mas do jeito que ele terminou, então, foi melhor ainda, né? Aliás, outra cena maravilhosa é aquela, quando ele vai fazer o discurso e começa tudo tremer e... Aquela cena também é... O que eu falei da questão da bomba, né? De como ele mostrou como a bomba afetou o Oppenheimer, né? Sim. E não precisou mostrar os efeitos da bomba e tal. Você vê que a partir dali, a partir dali já era. Outro momento também que é interessante, Lucas, é quando ele vai falar com o presidente, né? Sim. Que é feito pelo Gary Oldman. Eu tenho a impressão que o Gary Oldman já fez esse presidente em outro filme já, cara. Eu tô ficando louco. Eu tive essa impressão. Porque eu acho que eu já vi algum filme do Gary Oldman que ele faz Você ficou na cabeça que ele fez o britânico lá, É verdade, o primeiro-ministro lá, esqueci o nome dele. Ai, meu Deus, como é o nome? Esqueci agora. Churchill, o Churchill. Que ele também tá assim, é um branco gordinho. É isso mesmo. Eu fiquei achando que era um personagem, falando ali no universo expandido, aí safado, mas não, é outro cara. E aí, cara, essa cena que ele fala, olha, eu tenho sangue nas minhas mãos, e o cara dá um paninho pra ele, que cena, hein, cara? Puta merda. Que cena.
É, uma cena forte. E conta as biografias de que ocorreu isso mesmo. Dele ter dito isso e o outro ter entregue o paninho pra ele. E depois que ele sai da sala, ele diz: não quero mais esse bebê chorão aqui. Não, eu sei que, se não me engano, foi na biografia do próprio presidente, né? Desse presidente aí que falou: olha, ele mesmo escreve que eu encontrei com o Oppenheimer uma vez, mas ele era um bebê chorando. Rolou uma parada assim. Foda. Isso é foda. É a cena também do momento que eles estão escolhendo em qual cidade eles vão jogar também a bomba, também é uma cena que tem uma tensão muito grande assim. Isso também aconteceu também, né? Eu soube que era pra lançar em outro lugar, só que deu um problema lá, e os caras, vamos jogar pra Hiroshima. E você vê o desconforto do Oppenheimer na sala. Apesar de que essa cena, se a gente fosse pensar no que tem de registro histórico, ela não teria o Oppenheimer e os outros cientistas. Essa cena foi só políticos e militares na escolha. E aí um dos políticos, que não estou lembrando o nome agora, ele diz, não tem como ser Tóquio não, porque, não me lembro se foi Tóquio ou foi outra cidade, ele diz, não tem como ser porque é uma cidade muito bonita e tal, e que eu acho que não seria bom ser ela. E tem uma outra questão também, tanto Tóquio quanto outras cidades mais centrais do Japão, elas são muito carregadas de elementos culturais e de um simbolismo. Então, na verdade, o efeito poderia ser inverso. Do tipo, você atingir o coração daquela cultura, você poderia fazer a cultura pensar que agora, ela sem aquele coração, ela tá fadada ao fim. E aí, aquele efeito todo de kamikaze e tudo mais seria extrapolado, né? Chegar num nível muito mais alto. E aí foi escolhido cidades menores, né? Cidades que fossem mais planas, justamente para poder, fazer a avaliação dos efeitos da bomba, avaliação técnica, e 2, causar estragos sem destruir totalmente, sem matar aquela nação, né? Então, para isso eles conseguiram até acertar no efeito, né? na proposta que tinha. Ambas essas cenas, tanto a do presidente, do Truman, né, quanto eles escolhendo o local das bombas, né, me encheram com o mais profundo desprezo, assim, pra não falar repulsa. Porque você vê realmente a falta de humanidade daqueles burocratas que fazem piada com o fato do genocídio, né, que dá pra se dizer que é um genocídio, fazendo piada com, Tóquio foi onde eu passei a lua de mel com a minha esposa, ou dando guardanapo. Ali eu fiquei com o estômago completamente revirado, sem fazer nenhum tipo de demagogia. Ali pesou pra mim, de verdade. Aquilo ali não me desceu. No bom sentido, né? Porque o filme se propõe a criticar isso, né? Criticar esse imperialismo estadunidense. Eu acho que discute também muito sobre a hipocrisia estadunidense, né? Porque o diálogo do Einstein no final é matador, assim, que ele fala, olha, vão cumprimentar você, vão te julgar, vão te bater, mas depois de anos eles vão cumprimentar sua mão e falar que você é um herói. Então nesse momento você vai saber se você ganhou ou se você perdeu e tal. Então tipo assim, um puta diálogo, assim, que todo mundo sempre ficou arrepiado, no disco, a galera ficou tipo, que foda e tal. Então assim, discute sobre isso, né, quer dizer, o cara que primeiro vocês arrancaram o cara como um herói nacional, e aí depois vocês montaram em cima do cara e depois vocês deram a volta e botaram o cara como herói de novo. Então quer dizer, quem é o errado da história aqui de fato? Não é só ele, né? É vocês também, né? Vocês também que deixaram isso acontecer, né? Então esse filme também discute muito sobre isso também, né? De que, no final das contas, né? Quem não foi o Oppenheimer que jogou a bomba, embora ele tenha feito. E ele merece também toda a crítica que quiserem fazer em cima dele, porque afinal de contas ele que toda fez. Culpa, mas né? Ele tem toda a culpa também, Mas não foi só ele que também que fez, pegou e jogou lá, né? Isso é até uma discussão científica, eu vi até no Nerdcast, né? O pessoal comentando que, tipo assim, o fato da gente ter o poder de fazer quer dizer que necessariamente nós temos que fazer, né? Então quer dizer, o fato da gente conseguir, sei lá, vou dar um exemplo, né? O fato de conseguirmos viajar no tempo quer dizer que necessariamente temos que viajar no tempo? Então também é uma outra discussão bem interessante, assim, né? Que vem desse filme também, né? Que no final das contas, assim, ele sabia das consequências, ele sabia que os burocratas, essas galera, não tem alma, digamos assim, não tem coração, e no final das contas ele mesmo se quebra nesse processo, né? Então, putz, muito foda, cara. Massa nem como. Essa coisa de estrategista de guerra é uma coisa que eu acho mais... Eu ia falar legal, mas legal não é a palavra certa. Mais interessante sobre guerras, né? Essa coisa das estratégias, que aliás é algo que eu acho que ele acertou muito nesse filme, mas é uma crítica que eu tenho no Dunkirk, porque eu estudei e li muito sobre a coisa lá do Dunkirk, e é muito interessante, principalmente esse lado de estratégias, né? E eu acho que ficou faltando, e aqui nesse filme ele realmente acerta muito. E tem... Muito comum, né, do militarismo
ocidental, desse militarismo que os Estados Unidos é o grande farol, de uma ideia de afastamento, que quem toma as decisões são os burocratas, quem toma as decisões são os políticos, quem toma as decisões são os militares de alta patente, que sequer vão participar dos conflitos, né? Estão bem distantes dele. E é óbvio que são pessoas que têm esse tipo de ausência de altruísmo, ausência de sei lá, de pensar o outro como aquele que sofre. Não que guerra é que alguém vai pensar isso dentro de um cenário de guerra, mas fica evidente o quanto que isso é forte nessas estruturas, e que a gente vai ver isso em muitos outros cenários de guerra, né? A gente vai ver esse tipo de conduta, inclusive após esse período. As guerras mais de proximidade que tivemos foram as guerras anteriores à Segunda Guerra Mundial, em que os indivíduos, se a gente assiste o filme em 1917, a gente percebe muito isso, de que os indivíduos se confrontam muito mais fisicamente, né, diretamente. Enquanto as guerras depois da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial poderia dizer que foi uma das últimas guerras românticas, depois dela as guerras se tornaram uma coisa assombrosa de desumanizar o outro a um ponto de poder fazer qualquer aberração, né? Eu acho que eles perceberam que como houve a ação correta, inclusive, dos nazistas, né? Afinal de contas, eles também desumanizaram uma pessoas, né? Eles falaram, cara, o caminho é isso aqui. Então, se a gente desumanizar esse indivíduo que a gente quer atacar, acabou, né? A gente tem o poder público nas mãos, que foi meio que rolou durante muito tempo durante a Guerra do Vietnã, né? E depois o pessoal começou a falar que, opa, não é bem assim, né? Não é desse jeito que vocês estão planejando e tal. Então, assim, essa questão é muito complexa, velho. Sabe, de você... Com a maldade humana, ela não tem limite, sabe? Não tem precedentes, né? Sabe? O ser humano é o único animal... Se você olhar direito, o ser humano é o único animal que cria uma arma em massa capaz de matar outros seres humanos, tá ligado? Ou da sua própria espécie, né? Você analisa isso friamente, isso é muito, muito complicado, sabe? Tipo, caramba, você não vê um macaco fazendo uma parada dessa, entendeu? Vamos criar uma bomba pra matar todos os macacos. Não vamos, né, caralho? Mas é bizarro, velho, é bizarro. Eu lembro do... Acho que a mensagem do filme é muito isso mesmo também, né? A mensagem do filme é muito de mostrar como esse encontro oportuno, sempre oportuno, entre a ciência e o campo político-militar, ele é desastroso, e é sempre uma ideia de oportunidade, porque quando o Strauss aparece no início do filme tão gentil, tão generoso, tão amigável com o Oppenheimer, e aí, como foi falado aí mais cedo, né, o Sávio da área de história já devia ter sacado desde o início do filme que o Strauss era um canalha. Mas aquele início do filme mostra muito de como é o pensamento desse eixo político-militar, que é eu sei que o cara ele enamora ali o campo comunista, mas ele é útil pra gente agora. Quando ele deixar de ser útil pra gente, a gente persegue ele. Pronto, E é isso, o filme mostra isso explicitamente e vai mostrando isso como a gente vê, e parece que o Nolan fez meio que de propósito, do tipo assim, eu vou mostrar dois cenários. O primeiro é desse eixo político-militar, como ele é desastroso, em qualquer contexto, inclusive no nosso atual, né? A gente teve esse levante de governos de extrema-direita que beiraram isso, né? O Trump e o Bolsonaro e tudo mais. E a outra questão... que ele deixa evidente ali é o quanto que essa ameaça nuclear e esse armamentismo extremista, ele mudou o cenário do mundo da Segunda Guerra para cá. E a gente vive esse retorno do medo, dessa ameaça da bomba, no nosso atual cenário, como se fosse uma espécie de emulação da Guerra Fria. Né? A gente viu isso na Guerra Fria, e agora a gente está passando aqui guerra da Ucrânia com a Rússia, Estados Unidos com a OTAN se metendo. Então a gente vê, parece que o Nolan fez assim, deixa eu alfinetar esse cenário para as pessoas saírem do cinema pensando, porra, velho, isso pode acontecer de novo. Isso ainda tá latente. Eu lembro que em entrevista do Nolan, ele comentou que ele acha o Oppenheimer a pessoa mais importante do século XX, né? E aí eu vi uma galera criticando, meu Deus, como assim e tal. Só que eu entendo a análise dele, e aí já amarrando com o que você falou aí, sabe, que é o seguinte... Com a bomba nuclear, muitas guerras, por mais que inevitavelmente elas aconteceram, elas não se estenderam para algo maior, né? Então o medo da bomba nuclear segurava essas pessoas, né? Esses países, né? Essas grandes potências.
E aí, como você falou, né, isso já tá começando a mudar, né? Então, querendo ou não, o Oppenheimer, ele salvou a gente durante o século XX aí, uma parada muito pior, uma consequência muito pior, porém, com uma paz pouco duradoura, né? Porque esses mesmos medos estão vindo novamente. E aí, deixa a gente refletindo, né? Tipo, cara, será que a gente não tá cavando nossa própria cova e tal? Então, é uma análise muito interessante mesmo. Porque querendo ou não, enquanto os Estados Unidos era quem tinha, né, esse poder, ele querendo ou não, ele, de forma ampla, ele foi o que manteve a paz, né? A gente teve esse maior período de paz, tempo de paz, aí por conta disso, apesar de que, né, continuou tendo guerra doidada aí o tempo todo. Porque as guerras agora são guerras em países menores, né? Você não vê uma guerra, por exemplo, no Brasil. Os caras não vão fazer um negócio desse, porque sabe que se rolar uma guerra no Brasil, eu falo guerra de outros países, né? Guerra civil no Brasil é passível de acontecer a qualquer momento. Mas, já tipo acontece. Assim, pois é. Mas se um outro país chegar e falar, agora o Brasil é nosso, isso nunca vai ocorrer, porque o Brasil, primeiro, é gigantesco, segundo, que tem um bocado de acordo internacional com uma penca de países. Agora, se tiver um paizinho pequenininho ali no Oriente Médio, meu parceiro, vocês estão lascados, porque agora a gente vai montar em cima, e se falar que tem petróleo, então, não, meu pai. Foi como os Estados Unidos chegou lá, né, fingindo tá trazendo paz e chegou lá conquistando tudo. Exatamente, que uma parada de petróleo que nem era deles, agora é nossa aqui. Então, meio que se tornou uma guerra uma guerra em locais menores, né? E aí talvez agora a gente esteja vendo, e eu espero que não, tô torcendo que não, mas a gente tá vendo um mundo meio que com, quer saber de uma coisa assim, nós vamos pra cima mesmo e que se lasque essa questão de país ser grande, pequeno, se é acordo internacional ou não, tá ligado? Porque agora tem outras pessoas, né? Outros países aí já admitem possuir também o conhecimento para produzir bombas nucleares, né? E é aí que mora o perigo. Bom, então é isso, acho que a gente falou tudo, né, sobre... Tudo não, né, mas falou o máximo que a gente lembrou aqui sobre o filme Oppenheimer. O filme já teve esse efeito positivo, né, de que a gente consegue bater um papo sobre ele bastante extenso, né. No meu caso aqui, que é como historiador e professor de história, o filme também é utilíssimo para aula de história, porque ele mostra um contexto que até então a gente tinha muito pouco. A gente tinha a Segunda Guerra Mundial, o pau quebra ali, e depois parecia que já pulava para a Guerra Fria. A gente não tinha essa construção do que foi a feitura da bomba, o uso da bomba e os efeitos que ela teve nessa ideia de reação em cadeia, que o Nolan, eu achei isso também, eu assumindo de novo ser fã do Nolan, ele faz muito legal da ideia de que os cientistas estão preocupados com a reação em cadeia física, da bomba explodir e destruir o planeta todo por conta de uma reação física, mas no final das contas a bomba ela causa uma reação em cadeia mais ideológica. Sim. Né? Do que é agora a ameaça, do que é o uso da ciência para destruição em massa, né, que a gente não tinha até antes desse aparato. Então eu achei formidável isso e fica legal, né, ver isso numa produção ficcional, que é o filme Oppenheimer, mas vai dar o trabalho danado pra gente de dar aula de história, porque como é que vai botar na sala de aula 3 horas de filme? Passa pra casa, fala assim, galera, terça-feira eu quero dizer assim pra amanhã, mas o professor tem 3 horas, se vira. Faz a resenha do assiste, pausa pra comer. Depois você volta, entendeu? Eu quero a resenha pra amanhã, já mete essa logo já. Eu acho que se a gente tiver que deixar uma frase, pelo menos aqui, de cinema, acho que o John vai gostar, é uma citação do Ian Malcolm no Jurassic Park. Que acho que ele já sabe qual é, que os seus cientistas estavam tão preocupados se eles conseguiam fazer, que eles não pararam para pensar se eles deveriam fazer. Exatamente. E isso dialoga muito com o que o Sávio falou dessa reação em cadeia, porque a gente vê que ao longo do processo foi se corrompendo, talvez não a ideologia, que sempre foi ruim, né? O pretexto foi pretexto de um bem maior, mas conforme o tempo esse ímpeto foi se corrompendo da criação da bomba. E eu não ouso dizer tão ruim quanto, né? Não ouso dizer, mas no final foi algo aos moldes do nazismo, né? Que
foi um genocídio de civis. Sim. Então acho que Sim. a gente vai acabar numa nota baixa esse podcast, numa nota meio deprê. Mas eu acho que vai terminar assim como o filme terminou, na nota baixa, tá ligado? Porque o filme, por mais que você tenha ali uma vitória moral do Oppenheimer, no final das contas, a frase final do Oppenheimer e do Einstein é justamente sobre isso aí, tá ligado? Tipo assim, a reação só começou, né? É só o começo, né? A gente só tá só vendo Quando a gente para pra pensar que o filme termina com a vitória moral do Oppenheimer, mas com a derrota de todos nós na vida real. todos na vida real, exato. Pois é. Qual o custo dessa vitória moral em cima do mundo inteiro, né? Essa que é o pior de tudo, né? É Foda, esse filme é foda, velho. É foda. foda mesmo. Parabéns, Nola, conseguiu de novo.